capitalismo é um sistema devorador da natureza, especialmente quando ela está em forma de energia. Também antes do carvão, o capitalismo ficou viciado na turfa. A turfa é o mais antigo dos combustíveis fósseis e, com o mesmo peso, oferece 2/3 da energia do carvão. Ela é criada quando matéria vegetal úmida e parcialmente decomposta fica com pouco acesso ao oxigênio. Ela é muito encontrada em regiões úmidas e pantanosas. E esse era o caso dos Países Baixos. Esse tipo de vegetação formou camadas de turfeira com mais de 1,6 km de diâmetro, e na Idade Média essas camadas já chegavam a 4,6 metros acima do mar. Antes, a turfa era usada pelos camponeses para aquecimento e processamento de sal. Com a turfa tornada uma mercadoria e energia barata, a mineração se acelerou e muitos camponeses tornaram-se mineradores assalariados. Durante o século XVII, 1,5 milhão de toneladas de turfa foram escavadas e enviadas às cidades holandesas. Mais de 8 mil barcos carregados da mercadoria chegaram a Amsterdã, isso somente em 1636. O resultado foi que a mineração tornou os Países Baixos ainda mais baixos. Alguns estudos apontam que a Holanda ficou em média pelo menos 1,9 metro mais baixa e que o país afunda uns milímetros a cada ano. Isso tudo só piorou a vulnerabilidade climática do país. E a exemplo, em 1953, uma enchente matou cerca de 1.800 pessoas. Turfa. Aliás, ufa. Desacelerando agora. Bom, galera, para comentar esse estudo que vocês viram aí no final, 1 centímetro de redução no solo da Holanda, principalmente nas regiões de turfa, nas turfeiras, significa uma emissão de 9 toneladas de CO2. A fonte dessa discussão a gente encontra no texto, no estudo Subsiding Soils, Rising Costs, que fala justamente sobre a geração de gases do efeito estufa em relação ao solo, em relação a essas turfeiras. O que acontece nessa emissão de CO2 das turfeiras? Quando o solo cede, quando ele baixa, a umidade baixa, a água também baixa, e esses depósitos de energia fóssil, as turfeiras, ficam expostas. E aí elas podem ficar, por exemplo, vulneráveis a queimadas, o que vai necessariamente queimar todo aquele carbono ali armazenado. Mas o que sempre acaba por acontecer num solo que está sempre baixando, como o da Holanda, é que com a sua exposição as turfeiras passam por um processo de oxidação. O contato com o oxigênio, com a atmosfera como um todo, acaba por liberar todos aqueles gases ali colocados por anos, né, por causa daquela matéria natural que foi armazenada. Então, galera, é muito doido. A gente pode até fazer uma discussão sobre isso tudo. Já estamos indo até um pouco para a geologia agora, mas as turfeiras são, na verdade, o que um dia foi uma floresta, um dia foi uma planta e que por ações químicas viram uma turfa, que na verdade, se ela for bem, digamos assim, soterrada e pressionada, vai virar um pedacinho bonito de carvão. Por isso que a turfa foi aí, digamos assim, o pai ou o irmão mais velho, digamos assim, do carvão. Mas isso é papo para outro dia, né? O que vale dizer é que, principalmente no começo do capitalismo, aqueles países que tinham mais vantagem energética, ou seja, puderam dilapidar ao máximo o meio ambiente, roubar energia das pessoas que estavam em cima delas, seja porque elas antes coletavam madeira, como os camponeses na Inglaterra, ou sejam os holandeses que tiveram que sair fora para virar mineradores e pegar toda aquela energia estocada no solo. Os países que se desenvolveram no início do capitalismo foram justamente esses daí que conseguiram mais energia, mais natureza em forma de energia barata. A Holanda, não à toa, foi também um país central. Na verdade, antes da Inglaterra, ela foi o país central do capitalismo, o mais desenvolvido. Depois passou esse título para a mão da Inglaterra, que tinha grandes jazidas de carvão. Um dado que explicita muito bem isso é que em 1650 a República Holandesa tinha um consumo de energia per capita maior do que a Índia no ano 2000. Não quer dizer que as pessoas iam bem, mas a economia sim, a economia capitalista ia muito bem. Na Holanda depois nasceu, por exemplo, a empresa Shell, que continuou essa história de destruição ecológica, principalmente nos países dependentes, como por exemplo na Nigéria, na África, onde participou do assassinato de um ativista ambiental chamado Ogoni Ken Saro-Wiwa. Ele defendia o delta do Níger da exploração petrolífera dessa empresa Shell, que hoje já não está nem aí para a Holanda e colocou sua sede em Londres.
Ó, esse é um papo legal, mas acho que é melhor ficar para outro dia. Estamos com vídeos mais rápidos e muito energéticos ultimamente, né? Se você gostou, dá uma clicada, uma curtida, uma compartilhada e, por favor, segue o canal aí que não é fácil. Para fazer esse episódio eu precisei de muita energia e não foi de Red Bull. Tchau, tchau. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livres Produtos do Bem.